vai tornar isso possível acontecer. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos para a palavra do Senhor. Hebreus 11. Vamos falar sobre a fé. Aleluia. Vivemos num mundo de tantas incertezas, de tantos relativismos, de tantas inconsistências. E Deus me orientou a trazer uma palavra sobre a fé. É um capítulo que muito conhecido de todos nós, mas que traz coisas importantes, verdades importantes para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Meus irmãos, a questão da fé é muito mais que uma confiança. É muito mais que uma certeza, embora a fé gere uma confiança. Ela gera uma confiança no ser humano. Mas, quando a gente lê esta pequena palavra fé, parece que é algo, como se diz assim, tão simplório. Parece que é algo assim tão, que todo mundo fala, né? Não, eu tenho fé. Eu tenho fé. Você pergunta lá, o camarada vive uma vida torta. Fala, não, eu tenho fé. Eu tenho fé em Deus, tenho Jesus no coração. Aí eu olho assim, amém. Aleluia, glória a Deus. Porque se banalizou, né? E o nosso país é um país cristão. Então é comum o povo falar fé. Mas quando eu venho para a palavra de Deus, eu vejo que é algo muito mais profundo, muito maior do que apenas certezas. É algo que eu mexo, que é algo que eu acesso o mundo espiritual, irmãos. Não é tão simplesmente o mundo natural. Eu acesso, mas também não é confissão positiva. De que eu vou falar, e vai acontecer, e tal. Não, também não é isso. Não tem nada a ver com confissão positiva. Uma certa feita, um estudioso da Bíblia, ele explicou a fé da seguinte maneira. A fé, o crer, é como se a minha vontade se fundisse com a vontade divina, cuja vontade divina prevalecesse sobre a minha, prevaleça sobre a minha, de modo que já não sou eu mais que faço a minha vontade, mas é Deus quem guia, e eu faço a sua vontade, não mais a minha. E eu encontro explicação nisto, lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, que Paulo fala que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo-a na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu encontro essa explicação. E voltando ao texto de Hebreus, verso 1, ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Aqui usa-se a palavra convicção, certeza, mas é muito mais além do que está aqui no nosso português. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, andamos por fé e não por vista. Por exemplo, você que trabalha e a sua empresa é correta e paga todo mês o seu salário, isso é uma certeza. Isso não é fé, de forma alguma. Entenda assim, desta forma. Você trabalha, você sabe
que você vai receber, e isto é uma certeza. Mas a fé, ela faz com que eu acesse o mundo espiritual, eu contemple e enxergue uma coisa que não existe, mas que tornará a existência e que tornará a existir mediante a minha fé, a minha obediência, a minha crença em Deus. Porque o autor aos Hebreus, ele está trabalhando o quê? Que o Antigo Testamento é sombra das coisas que havia de vir, ou seja, que haveriam de vir. Ou seja, o Antigo Testamento, ele remetia ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está tratando desta maneira, de coisas espirituais, coisas que terrenas que remetem a coisas espirituais, a coisas que haveriam de existir e de acontecer. E isso é o que é fé, andar por fé e não por vista. Ou seja, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Bom testemunho de quem? De Deus. O que eu acho interessante é que no capítulo 10, nos versos 38 e 39, ele fala que aquele que retrocede, a minha alma não tem prazer nele, porém nós não somos do que retrocede. E aí ele já entra no capítulo 11, a gente não retrocede, sabe por quê? Porque a gente anda por fé, porque nós temos uma convicção, nós sabemos em quem temos crido, nós temos visto e ouvido o que Deus tem feito em nós, através de nós e por nós, louvado seja Deus. Há uma linha de raciocínio aqui. Não existia esse negócio de capítulos e versículos. Eles abriam o rolo e começavam a escrever. Isso foi feito posteriormente para tentar ficar uma forma mais didática para a leitura, mas não era bem assim. E aí por isso que muitas vezes eu costumo ler os versículos anteriores e os posteriores quando eu entro no texto que eu quero. E faça desta maneira: leia os anteriores e entre no texto que você quer estudar. E no versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, pela fé, e esta expressão pela fé aparece mais de 25 vezes aqui nesse texto, se eu não me engano, nesse texto de Hebreus, aparece por várias e várias vezes. Ou seja, pela fé, entendemos que o universo foi formado, o universo jovem, aleluias, não velho, como diz a ciência, e nós sabemos que foi feito pela palavra de Deus, porque o nosso Deus, na criação do Gênesis, ele disse: haja céu, haja o firmamento, haja sol, haja lua, haja estrelas, haja as coisas, e houve. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele trouxe a partir do nada a existência, as coisas que hoje vemos e contemplamos, louvado seja Deus. Pelo poder da palavra. Será que a palavra de Deus é poderosa, irmão? Ele só disse haja, e houve. A gente, para trazer à existência alguma coisa, uma reforma da nossa casa, a gente despende tanto dinheiro e tanta força e tanta coisa, mas Deus, quando resolve criar o universo, ele só diz assim: haja, e as coisas, ó. E percebam como o escritor aos Hebreus está tratando aqui. Ele está tratando desde Gênesis
Ele vai percorrer um pouco pelo Antigo Testamento, trazendo esses homens aqui. E aí no versículo 4 ele fala assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, ele não traz Adão e Eva como padrão de fé, porque eles pecaram, e através deles o pecado ele entra à humanidade. Então ele faz o quê? Ele traz Caim e Abel para tratar deste assunto. E o que é que nós observamos aqui? Que Abel, ele oferece um animal, um sacrifício cruento, onde haveria um derramamento de sangue. Ele traz da primícia o primogênito, ele oferta algo que envolve sangue, algo que envolve qualidade e primogenitura e primazia, enquanto que Caim, ele traz somente uma parte ali da sua lavoura. Ou seja, nós percebemos a qualidade e a diferença do ofertar, em que Deus se agrada do sacrifício de Abel, porém não agrada do sacrifício de Caim. Pela fé, ele oferta o melhor. E eu não estou dizendo aqui para você, pela fé, ofertar o melhor, você trazer o seu dinheiro, não. Tira isso da sua cabeça. Pela fé, Abel, ele oferece o maior excelente, o mais excelente sacrifício do que Caim. E ele tem a aprovação de Deus. O negócio não é quanto, não é isso. Deus não trata de valores, Deus não trata dessas coisas. Deus trata da maneira, da intenção, da motivação, do coração. Se a pessoa, como ela está fazendo, se ela está fazendo por fé ou não. É assim que Deus trabalha. E o sacrifício desse homem foi tão aprovado diante de Deus, que até hoje o testemunho está aqui para nós. Por isso que ele fala que até hoje, este depois de morto ainda fala. Ou seja, nós ainda temos esse testemunho que é pregado até hoje sobre o sacrifício que ele oferta a Deus pela fé. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Irmãos, isso que é fé. É uma fé que eu me entrego de tal maneira a Deus. Eu agrado tanto a Deus. Esse homem agradou tanto a Deus, irmão, que Deus falou assim, não. Inclusive o pastor Boneste citou domingo passado sobre Enoque. O camarada, ele foi tão fiel a Deus, ele andou tão correto, era tão agradável diante de Deus, o caminhar, o proceder daquele homem, que Deus falou, não, eu quero ele junto comigo. Os companheiros desse aí, eu quero do meu lado aqui, ó. Porque vai dar bom, ele é íntegro, ele é reto. Então, vem cá meu filho, vem cá para o meu lado, venha mais para perto de mim ainda. O homem já era próximo, já era íntimo, agora venha ser mais íntimo ainda. O homem não provou a morte. Ele foi trasladado, ele foi levado. Deus o tomou para si, pela fé, porque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Mas o que tem a ver esta mensagem com a minha vida? Sabe o que tem a ver? Talvez você esteja aí no seu banco, talvez você esteja nos assistindo, talvez você esteja com a sua fé assim pequena, querendo desistir, numa situação assim, meu Deus do céu. Mas nós estamos vendo homens e mulheres que renunciaram tudo pela fé e alcançaram promessas, alcançaram bom testemunho. Isso aqui é para fortalecer a nossa fé. Versículo 6. De fato,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador dos que o buscam. Entenda uma coisa, irmãos. Certa feita os discípulos falaram assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, Senhor. Ou seja, tem momentos que nós estamos realmente com a nossa fé lá embaixo. Mas o perigo é quando nós perdemos a fé. Enquanto nós temos uma fé pequena, mas ainda temos, Deus pode fazer algo extraordinário e levar a sua fé lá para cima. Só não pode perder a fé. Perdeu a fé, aí é onde o negócio desanda. Aí é onde complica. Mas precisamos de fé para agradar a Deus. Porque é necessário termos fé, e quem se aproxima de Deus e crê que Ele existe, Deus é recompensador. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Pela fé, verso 7, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ou seja, Deus falou para Noé: faça para ti e para a tua família uma arca, construa esta arca. E o apóstolo Pedro diz que Noé era o pregoeiro da justiça. Então, pela fé, este homem construía. Ele não tinha dados meteorológicos, ele não tinha dados científicos para prever que o abismo da terra, a face da terra ia abrir, a água ia subir, a chuva ia descer. Ele não tinha nenhuma evidência científica para fazer tal coisa, mas ele tinha uma evidência. Sabe qual era? A crença no Deus Todo-Poderoso, aquele que se apresentou a ele e disse a ele: construa esta arca, aleluias. E ele, pela fé e obediência, ele começou a aparelhar esta arca. A evidência que ele precisava era somente a ordem de Deus. E hoje a gente precisa de um monte de evidências, né? Deus fala conosco através da sua palavra, Deus fala conosco através dos seus servos. E aí nós queremos mais evidências, mais certezas, mais confirmações. Queremos um monte de coisa para aparelhar. Não, agora eu estou, né? Agora eu vou fazer. Não, irmãos. Deus só falou: Noé, divinamente instruído. E o que eu acho interessante, irmãos, é que ele foi divinamente instruído. Ele seguiu a ordem ao pé da letra. Quando você observa a construção do tabernáculo executada por Moisés e aqueles homens, Deus deu a planta para Moisés, e Moisés executou a planta de acordo com os modelos, de acordo com o modelo celestial que Deus deu para ele. Ele seguiu o projeto à risca. Ele não deu palpite, ele não colocou nada mais e nem tirou nada menos. Ou seja, o que Deus instrui, o que Deus diz para fazermos, o que Deus diz para onde andarmos, é o suficiente para nós crermos e pela fé prosseguir a nossa caminhada. Aleluia. Glória a Deus. Imagina o tabernáculo, irmão. Olha só que negócio tremendo. Deus fala assim, ó: faz uma cortina, quase um palmo de cortina assim, ó. Faz
faz uns negócios aí, ó. Faz um altar de incenso. Faz a mesa dos pães da proposição. Faz o candelabro de ouro. E faz o seguinte: reveste de ouro para mim por dentro. Agora vocês imaginam, irmãos, aquela luz do candelabro refletindo naquelas lâminas de ouro, e o sacerdote ministrando e oficiando dentro daquele ambiente de glória, aleluia, aquele ambiente refletindo, aleluias, o reflexo da glória divina. Que coisa maravilhosa, aleluia. Deus é tão tremendo, irmãos, que Ele quer que a gente sinta, que Ele quer que a gente experimente um pouquinho da glória dEle. A gente gosta de um hino muito bom, derrama a sua Shekinah sobre nós, mas é meio perigoso cantar esse negócio, porque se Deus derramar a Shekinah dEle, irmão, misericórdia, não tem quem se sustente diante disso não. Aí Deus fala assim: eles estão me louvando, amém, estão me adorando, estão pedindo a minha glória, mas eu sei que eles são pó, como a irmã Dolores falou, então vai o seguinte, toma um pouquinho aí, sente um pouquinho, aí a gente já sente aquele negócio bom e tal, aquela coisa toda, tal, é desse jeito. Olha que coisa gloriosa. Voltando ao exemplo de como Moisés e Noé, que divinamente instruído executaram o projeto, pela fé. Olha só, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abrão estava de boa, tranquilo em Ur dos Caldeus, com a sua família, com o seu empreendimento, estava ali tranquilo. E de repente Deus fala para ele: meu amigo, aí Deus olha, aquele ali, ó, aquele ali rapaz, aquele ali vai me honrar. Aí Deus fala para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. E ou seja, ele saiu sem saber aonde ia, e quando chamado, obedeceu. Ele pegou o gado, pegou a família, pegou as tralhas dele, albardou os jumentos, os animais, e foi-se embora, sem saber para onde ia, mas ele foi. Ele foi por causa da obediência à voz de Deus. A melhor orientação, irmãos, e o melhor lugar para se estar, é no centro da vontade de Deus. Não importa onde seja, mas se estamos no centro da vontade de Deus, é isso que importa. E quando nós entendermos isso, nós encontraremos paz na nossa vida espiritual e na saúde mental nossa. Porque muitos ficam para lá e para cá procurando coisas e tal, e fontes, e tentam todas as coisas, mas não buscam em Deus, não procuram encontrar em Deus, porque o melhor lugar para se estar é no centro da vontade do Senhor. E Abraão, ele não sabia onde era e ainda ia receber. Muitas vezes a gente faz: se eu receber, se eu ver algo vantajoso para mim, eu vou lá e faço.
E no versículo 9, pela fé peregrinou, na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja, e aqui fala que ele peregrinava em terra estranha. Ele estava na terra de Canaã, mas o coração dele não estava na terra de Canaã. Ele andava naquela terra da promessa que era prometida para ele, mas ele andava não com o coração naquilo dali. Porque eu falei para vocês que a fé, ela acessa o sobrenatural, ela acessa o celestial. Então o coração deste homem estava ligado na cidade celestial, naquela que o arquiteto e edificador é o próprio Deus, irmãos. Então ele andava naquele lugar como em tendas, como nômade, sem se apegar com aquilo ali, porque ele sabia que tinha algo melhor. E as pessoas que têm fé são pessoas visionárias, são pessoas que têm a capacidade de enxergar além, de enxergar depois. É como o exemplo aqui de Raabe. Muitos enxergavam a muralha de Jericó, mas nós enxergarmos a muralha derrubada e a conquista feita. Isso é andar por fé. Isso é ter fé. E voltando ao exemplo de Abraão e de Sara, eles puderam ter um filho, tiveram um filho na velhice. E o que eu acho interessante que o texto fala, quando eles já estavam amortecidos, ou seja, não tinham mais o vigor, o corpo já estava contrário ao natural meu Deus do céu, de gestacionar uma criança, é isso mesmo? Ajude-me aí, por favor. Ou seja, de dar à luz a uma criança. Ou seja, quando estava tudo contrário, aí Deus fala, agora é minha vez. Agora a minha promessa vai se cumprir. E aí a coisa acontece. E Isaque, ele nasce. Pela fé, Abraão, olha só, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, Abraão espera, irmãos, anos e anos e anos para ter esta criança. E quando ele tem esta criança, Deus fala, dá ele para mim. Vai lá no Monte Moriá e oferece ela em holocausto. Irmãos, vocês imaginem só a cena. Abraão preparando o jumento, Abraão preparando o cutelo, Abraão preparando tudo ali para o sacrifício. E aí Isaque já estava com a idade que dava para perceber as coisas, né? Aí ele fala assim, uai, pai, mas tá aqui uma coisa, tá aqui a outra, tá aqui a outra. Uai, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Agora você imagina a resposta daquele homem, mas com por isso que eu falo que é muito mais que uma certeza, irmãos.
é algo muito profundo. Ele virar para o filho e falar assim: Deus proverá para si. E aí, ele prepara o altar, coloca o menino, e na hora que ele leva o cutelo, para tudo. Agora eu sei que tu temes a Deus. E ó, dá uma olhada ali, tem um arbusto ali, tem um animal ali, vai lá e pega. E aí, pegou o animal e ofereceu ao Senhor. E ele está aqui para dar o exemplo para nós. Vamos seguir mais avante. O caso de Moisés. Pela fé, irmãos, Moisés, ele renuncia toda a glória do Egito para sofrer com o povo de Deus. Moisés foi instruído na ciência egípcia, ele foi preparado para ser um sucessor do trono, irmãos. Só que Deus é soberano, Deus tem o controle de tudo e de todos. Deus permitiu situações em que colocou Moisés onde ele deveria estar, e ele, pela fé, ele abraça esta causa de liderar este povo. Aleluias, louvado seja Deus. Prefere isso do que a glória do Egito. E aí, irmãos, quantos e quantos que renunciam carreiras maravilhosas, tremendas, bem-sucedidas, por amor ao Evangelho, pela fé em Cristo Jesus. Moisés foi um desses. Moisés preferiu, irmãos, vocês imaginem só, ele como filho da filha de Faraó, ele no palácio. Imagine o respeito que esse homem teria. Agora ele prefere ir para o deserto, andar com um povo murmurador, um povo que perturbava o juízo dele por muitas vezes. Mas ele preferiu estar onde Deus queria que ele estivesse. Isso que é o mais importante. Aparentemente, momentaneamente, aqui a gente não receba nada, mas a gente vai receber algo da parte de Deus, que é eterno, que é maravilhoso, que é indizível, que é inefável, como diz os escritores bíblicos. Coisas maravilhosas que ao homem não é lícito descrever, irmãos. Mas para isso é necessário seguir pela fé. E aí ele continua dizendo: e que direi mais? Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que o fogo não consumiu, a boca do leão que foi fechada no episódio de Daniel. Homens e mulheres que preferiram a morte do que negar o nome do seu Senhor. E aí, eles estavam o quê? Pela fé, fixos, com um objetivo, com um propósito. Eles não pensaram em voltar atrás, eles não pensaram em olhar para o lado, mas eles mantiveram a sua postura firme, e a Bíblia diz que dos quais o mundo não era digno. Aleluia. E Deus levou para si essas pessoas. E no capítulo 12 ele entra, finalizando. Portanto, é uma conclusão desse raciocínio do 11. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da desonra, e está sentado à direita de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, ou para que você não se canse, desmaiando em vossa alma. Temos uma nuvem de testemunha. Que nuvem é esta? O capítulo 11 de Hebreus. Então não desmaie na fé, não desmaie na sua caminhada, mas pela fé contemple o que Deus tem reservado para você e prossiga na sua caminhada. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu estava almoçando com a minha mãe e ela falava assim: meu filho, você vai ter que rever o seu modo de pregar, porque às vezes você gosta de gritar muito. Eu falei: mãe, a senhora não adianta explicar, porque a senhora não entende do que... A senhora não entende porque a senhora não experimentou o que nós experimentamos. E aí, só que, eu acho que ela tem razão. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Vamos orar, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar que há um levante muito grande contra essa congregação, irmãos. Só não vê quem não quer, né? Eu estou falando de ordem espiritual, irmãos. De ordem espiritual. E nós, terça-feira, temos culto de ensino, quarta-feira é ciclo de oração, e quinta-feira é a quarta quinta-feira da nossa campanha, orando, intercedendo pelos enfermos, pedindo a Deus, orando, jejuando. Consagre sua vida. Nós estamos consagrando a nossa vida ao Senhor. Ore, jejue, busque a Deus, para Deus repreender esse diabo, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus. Deus, está diante de Ti o Teu povo, Senhor. Ó Deus amado, Deus, pela fé, ó Deus, pela fé nós cremos no milagre, Senhor. Nós cremos, ó Deus amado, que o Senhor tem poder de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, pela fé nós repreendemos em nome de Jesus toda a obra do diabo, e pela fé nós já contemplamos os nossos irmãos sarados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, vindo te adorar, Senhor. Meu Deus, repreenda, Pai, em nome de Jesus, tudo que tem se levantado contra esta igreja, contra nós, contra esta congregação, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, não sei qual é a área, mas o Senhor sabe. Age no impossível, meu Deus. Responde à oração dos teus filhos, ó Pai. Os teus servos que clamam a Ti, que buscam a Ti, Senhor, que esperam no Senhor, ó Deus, que nesta noite sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus, que saiam daqui fortalecidos e com os problemas solucionados, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.